Salve, salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Lênio Cash. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Luan. E hoje a gente tá aqui com a Daniela, essa convidada maravilhosa, que vai contar um pouco da sua história. Você quer dar uma palhinha pra gente? Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo. Quero agradecer aí o pessoal do Lênio e do Lênio Cast pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E me sinto bastante honrada pelo convite, por poder estar aqui com vocês, Gabriel, Luan e pessoal da Lênio Cast. Hoje a gente vai abordar um tema sobre justiça restaurativa, que é um tema um pouco aí desconhecido por muita gente. Novo, né? Tá bem? Assim, pode continuar. É um tema muito novo aí na justiça, que é diferente da justiça tradicional. E a juíza vai contar um pouco pra gente. Eu acho que você não falou que a senhora era juíza, né? Aí vocês têm que falar, né? Já foi falado, então? Então agora tudo bem. Já que eu falei que a senhora é juíza, então eu quero que você conte um pouco do seu trabalho pra gente, por favor. Tá, meu nome é Daniela, eu sou juíza do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Hoje eu estou atuando aqui em Barueri, na segunda vara civil, mas os juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo podem atuar em todo o Estado de São Paulo e em várias áreas, né? Então hoje eu estou na área civil, mas eu posso atuar na família, no criminal, fazenda pública, em diversas áreas do direito. Já sou juíza faz algum tempo, vai fazer uns 20 anos. Nossa, um pouquinho. E adoro o que eu faço, acho bem importante a gente estar fazendo essa divulgação hoje, até para o pessoal conhecer melhor. Eu sei que o judiciário, muitas vezes, principalmente para vocês, adolescentes, é um pouco distante, então muitas vezes é difícil saber o que faz um juiz, quem é um juiz, parece quase uma coisa meio mítica, né? Uma coisa meio fora da realidade. Eu acho bem importante que vocês conheçam, perguntem, queiram saber e que o judiciário esteja perto de vocês, eventualmente vocês venham a sair também direito como profissão. Conversei um pouco com vocês antes, e que ninguém está interessado no direito, mas quem sabe depois de hoje a gente convence alguém. Como que foi a sua trajetória para você chegar onde você está hoje, para ser juíza? Os desafios que você enfrentou para chegar nessa área? Eu sempre gostei muito de estudar, gosto até hoje. Então, eu sempre gostei de estudar, principalmente a área de humanas, né? Então, filosofia, história, português, literatura. E aí acabou que destino não destino, né? Mas no terceiro colegial, o que vai fazer? Aquela dúvida, como vocês devem ter. Até o começo do terceiro colegial, na verdade, eu pensava em engenharia, nem era nada de humanas. E aí eu acabei decidindo por esse gosto que eu tenho pela área de humanidades, a prestar direito, fiz direito. Não imaginava no começo da faculdade, nunca ser juíza, né? A ideia de ser juíza veio mais para o final, e principalmente para um senso de justiça mesmo, de tentar atuar um pouco no mundo, tentar mudar o mundo, tentar deixar o mundo um pouco mais justo, um pouco melhor para as pessoas. Então eu achei que ser juíza, o judiciário era um bom caminho, e continuo achando que é um ótimo caminho. Eu gosto muito do meu trabalho, eu gosto muito de tentar ajudar as pessoas a resolver conflitos, problemas. E qual foi o desafio que você enfrentou para poder chegar até onde você... Porque, que você falou, até o início do terceiro você sonhava em engenharia, essas coisas, e do nada você, já que falou, gostava de estudar, foi para a área da advocacia. Eu acho que o maior desafio, principalmente nesses concursos públicos, né, é o estudo, né? Então, para ser juiz é um ano estudando, 8, 9 horas por dia, sem parar. Então, pelo menos um ano, tem que estudar muito mais. Então, é o estudo. Mas eu acho que é importante a gente sempre buscar alguma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente se sente à vontade fazendo, né? Então, eu sempre gostei de estudar. Então, para mim, foi um desafio, foi difícil, porque é um ano estudando 9 horas por dia, estudando mesmo, né? Não é 9 horas, estudo um pouquinho, 9 de estudo. Mas como eu gosto de estudar, para mim não foi tão complicado quanto seria para alguém que tem um outro perfil. Então, acho que isso é importante nas nossas escolhas, escolher alguma coisa que a gente gosta e que a gente é bom, que a gente e principalmente que a gente possa fazer algo meio para o mundo, né? Possa atuar no mundo aí. A senhora pode falar assim um pouco dos casos mais comuns que a senhora pega? Então, hoje em dia eu já peguei de tudo, né? Como eu
para vocês. Mas hoje em dia eu tô numa vara civil, né? A senhora pode explicar um pouco pra gente sobre o que é essa área civil? Então, no civil, a gente cuida de contratos, relações entre as pessoas, relações um pouco até mais cotidianas ou envolvendo questões empresariais, questões comerciais e questões de consumo. Também, então, por exemplo, a gente cuida de contrato de locação. Vocês sabem o que é contrato de locação? Não. Quando alguém aluga uma casa, alguém alugou a casa, não pagou. Quem faz o despejo, quem resolve quanto vai pagar é a vara civil. Se você compra um tênis veio rasgado, aí você não quer aquele tênis mais, a loja se recusa a devolver seu Reembolsar. dinheiro ou dar outro tênis. É vara civil. Se você vai pegar um avião, o avião atrasa, e aí você não consegue voar, ou perde um compromisso, perde uma prova importante, a vara civil. Um acidente de carro, bateu 2 carros, a vara civil. Então são essas relações que é um pouco mais do dia a dia, mas que importam para a rotina das pessoas, né? Que sem a resolução desses problemas, a vida das pessoas é mais complicada, né? Deixa eu te perguntar, tem muitas áreas? Na justiça, então o direito tem um monte. O direito se propõe a regular quase todas as áreas da vida, né? Então a gente tem direito de família, que cuida das relações familiares, infância e juventude, que cuida das crianças e dos adolescentes, tanto quando as crianças e adolescentes precisam de apoio, quanto também nesses casos que o adolescente fez alguma coisa e que precisa tomar um outro caminho. A justiça também cuida do direito criminal, que são os crimes, né? Direito administrativo, que são coisas relacionadas ao Estado. Então, às vezes, uma escola que não está funcionando, uma vaga que não foi ofertada. Então, assim, é uma questão tributária, que é imposto que paga. Então, são várias e várias áreas. Agora vamos para o tema principal, que é justiça restaurativa. Eu queria que a senhora falasse um pouco pra gente sobre o que é isso. Então, antes de explicar o que é justiça restaurativa, eu que vou fazer uma pergunta para vocês. Certo. Para vocês, o que é a justiça? A tradicional ou a restaurativa? A justiça que vocês entendem. Quando fala, eu vou na justiça. O que vocês entendem? Justiça pra mim, eu acho que é juiz, vendo quem tá certo e quem tá errado. Desculpa, a minha... Sim, não, é isso que eu quero ouvir. Vendo quem tá certo e quem tá errado. E quem tá errado é punido e o outro é indenizado. Mano, vou usar o termo mais infantil. A justiça pra mim é que nem o herói e o vilão. O vilão ele acaba fazendo aquelas maldades tudo e o herói vai atrás da justiça, que é que ele seja preso. Então, ao meu ver, a justiça é isso. Aí minha pergunta, você acredita em heróis e vilões? Não, é um termo muito vago, que eu posso dizer meio que assim. Porque no desenho eles sempre vão idealizar sempre a ideia do herói sendo seu bonzinho nessas coisas. Então, fico meio discutido entre essas duas Então, ideias. mas acho que na vida real, assim, existe? Acho que não. Acho que o vilão é todo mal e o herói é todo bom? Porque quanto a gente menos espera, a quem a gente acha que é o herói, de vez em quando é o vilão principal. Então, sempre tem essas duas faces. Então, fico meio dividido entre as duas. Não acredito muito em herói e vilão, mas eu acho que tem pessoas boas e tem pessoas que são ruins, agem de má fé, sabe? Por exemplo, eu acho que a gente tá no incêndio. Pessoas que correm pra salvar as outras, tem pessoas que só correm pra salvar as próprias vidas, sabe? Então, uma pessoa boa e uma pessoa que age de má fé. Você acha que a pessoa que acha de má fé, ela é ruim, que ela é ruim mesmo? Não, acho que ela pensa em si própria. Mas você acha que ela pode ser diferente? Ou não? Tem jeito mesmo? Não, acho que tem jeito sim. A visão tradicional da justiça é bem isso que vocês falaram. É alguém decidindo que tem um certo e um errado. Desde cedo a gente sempre foi ensinado a isso. A gente é ensinado a isso. Que então, tem um vilão e um herói da história. Eu sempre falo isso. Vocês têm irmão? Sim, bastante. Você briga com o irmão. Aí você vai lá, mãe! O que você quer da mãe? O que você quer da mãe? Que a mãe fale. Eu quero que a mãe me proteja, mãe. Tá Quer errado. que fale que ele tá errado? Sim. Você não quer que a mãe fale e se resolvam. Ela quer que fale. Qual Tá o nome do errado, irmão? não tá certo. Igor.
Igor, não faz mais isso, tá de castigo, né? Então, a gente sempre quer que alguém fale que um tá certo ou tá errado, de preferência que a gente tá certo e o outro. Essa é a visão tradicional da justiça. A gente quer que o outro esteja errado, que a gente esteja certo, a gente fica nessa mentalidade ganha, perde. Então, sempre um vai ganhar e o outro vai perder. É, pra um ganhar, o outro precisa perder, né? Pra um ganhar, o outro precisa perder. Pra ter o primeiro lugar tem que ter o segundo lugar. E o último lugar. Então, para um ser vencedor, o outro é o perdedor. Então, essa visão tradicional da justiça, que é a visão que a gente é educado sempre, né? Desde pequenininho, é uma visão punitivista. Então, como que a gente cuida de quem fez alguma coisa errada? Pune, castigo. Então, é isso que a gente espera. Se a gente, sei lá, se o Igor fizer alguma coisa errada, você quer que tua mãe faça o quê? Puna ele, Puna. Se ela não brigar, você fala, mãe, e aí, você não que vai isso? fazer Não fez nada? Todo mundo, a gente é criado assim. A justiça restaurativa, o que é? Ela vem e fala. Não, precisa ser assim. Não precisa ter um certo e um errado, um que ganha, um que perde. Um que é punido e o outro que quer saber indenização. Para a gente resolver os problemas, a gente tem que ir um pouquinho mais fundo. A gente tem que ver o que esses problemas causam. Quais são os sentimentos que vêm? O que as pessoas precisam? Então, se o Igor, sei lá, rasgou tua mochila, o que você precisa? Não rasgar dele. Exatamente. Não vale rasgar dele. Outra eu coisa. preciso de outra. Outra mochila? Sim. Se o Igor for punido, o Igor vai ficar sem celular uma semana. Você vai ter a outra mochila? Isso que a justiça restaurativa fala. A questão não é punir o Igor. Coitado do Igor, se você tá assistindo, não é nada pessoal. É legal, ele te ama, tá tudo certo, Igor. Só não rasga o coraçãozinho pro Igor. Se o Igor fez isso, se o Igor for punido, né? Que adianta? Você tem outra mochila? Não. Você continua com a mochila rasgada. Então, o que a justiça restaurativa tem? Como que a gente resolve os problemas atendendo às necessidades das pessoas, né? Então, o que você precisa de imediato é outra mochila. E o Igor? Por que ele rasgou? Então, por quê? Então, o que a justiça tem? Por que ele rasgou a mochila? Por que ele ficou tão bravo, tão chateado? O que aconteceu para ele rasgar essa mochila? E como a gente pode ajudar ele, ou reparar, ou entender que isso não venha acontecer de novo, para amanhã depois ele rasga o tênis, aí rasga outra coisa, né? Então, por que o Igor fez isso, né? E mais, né? Como que fica a relação entre você e o Igor? Não adianta sua mãe punir. Claro, entre irmãos a gente briga um dia, no dia tá tudo bem. Mas e se é com alguém na escola? Não é o Igor, é o... Qual que é o teu nome mesmo? Nosso diretor? Lucas. Então, por exemplo, você e o Lucas brigam, né? Aí já não é igual com um irmão. Diferente. O que acontece aí? Olha pra cara dele, não finge nem que existe. Então, é um rompimento. Isso atinge só você e o Lucas? Não, atinge a equipe toda, né? A equipe todo toda, mundo. porque como que é trabalhar com dois membros da Sem se falar. equipe sem se falar, ou um sai, aí os seus, por exemplo, ele te demite, né? Que ele é o diretor. Aí seus amigos vão falar o quê? Ah, não, se ele é demitido, eu também vou embora. E sem mim ele não trabalha. Sem você ele não trabalha. Então, acaba o LenioCast. Por causa da briga da mochila entre você e o Lucas. Então, na verdade, o que a justiça restaurativa entende também é que, dependendo do conflito, toda a comunidade é envolvida. Outras pessoas são envolvidas nesse conflito. Então, uma briga envolvendo você e o Lucas afeta todo mundo que está aqui no LenioCast, outras pessoas, né? O pessoal da classe, de repente, no meio da aula, vocês vão discutir, aí a professora já é envolvida também. Então, esse conflito nunca é só entre duas pessoas. Ele tem reflexo em outras pessoas. E outra, o Lucas rasgou sua mochila, né? Isso afeta quem mais? Seu pai, sua mãe. Quem que vai ter que pagar outra mochila? Então, tem uma gama de pessoas que estão envolvidas. Um vidro, né? Quando quebra, vai pedaço pra todo Pedaço lado. para todo lado. E aí, como resolver? Não basta você pegar só aquele caquinho que foi o atingido, sei lá,
né? Caiu uma bola num vaso e quebrou. Não é só aquele caquinho da bola. Tem que recolher todos os caquinhos, né? Que foram. Então, para você resolver de verdade um problema, não basta falar quem tá certo e quem tá errado, que é o que a justiça tradicional faz. Também não basta você falar só com essas pessoas. Você tem que tentar conversar com todo mundo. Até porque todo mundo faz parte do conflito, né? Atingido pelo conflito, mas essas mesmas pessoas também podem ajudar a resolver o conflito. Então, de repente, alguém fala, não, o Lucas rasgou a mochila porque você não sabe o que aconteceu ontem na casa dele, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. As pessoas ajudam, né? Porque os conflitos, eles têm origens mais profundas do que aquilo que a gente pode ver. Então, numa briga, não é só a briga da mochila. A questão não é só a mochila, às vezes. A questão é que, sei lá, o Lucas estava afim de uma menina e você começou a namorar com a menina. Então, tem outra... Aí a menina também é parte do conflito. Então, tem outras coisas no meio. Sempre, né? E essas coisas precisam ser trabalhadas. Então, a visão da justiça restaurativa é de tentar trabalhar essas relações, tentar trabalhar o que está por trás da briga para resolver de verdade. Mas a justiça restaurativa funciona para todo caso? Ela é muito vinculada hoje, né? O entendimento é que é muito vinculada a uns casos mais envolvendo violência, né? Uns casos mais graves. Mas a gente aqui em Barueri tem um entendimento que serve para todos os tipos de conflito. Inclusive, o lugar que a justiça restaurativa é muito eficiente, é muito bom, é na escola. Por isso que a gente fez questão de estar hoje aqui com vocês também. E por isso que a gente vem tentando fazer esses círculos na escola. Inclusive, daqui a uma semana a gente vai realizar o círculo com os alunos. Vocês estão todos convidados a participar. Convidado, hein? Também vai querer saber a opinião. Ele tá tossindo, mas o convite é de verdade, não é nada pessoal. Desculpa. A gente vai realizar esses círculos para vocês entenderem um pouco mais. Por quê? Porque a escola é uma comunidade. É no dia 13, tá, gente? É dia 13, 19 e 26. E dia 26. Estão todos convidados. A escola é uma comunidade e a gente, para resolver os conflitos de verdade na escola, a gente precisa ter essa profundidade. Não basta mandar lá para a coordenadora, levou suspensão. E o que adianta a suspensão? Vai Bem, voltar o Lucas foi mesma suspenso. coisa. O que adianta? Vai Ele voltar a vai mesma voltar coisa. para cá, a briga continua ali. Não vai mudar Não nada. resolveu nada. Então, você falou sobre o círculo. O que é o círculo no meio dessa... como posso dizer? É um meio que se chama para poder resolver essas brigas internas? Como que é? Então, a justiça restaurativa, quando a gente fala, o principal da justiça restaurativa são esses princípios. Então, é você mudar um pouco a chave da cabeça. Então, próxima vez que você brigar com teu irmão, ao invés de você ficar esperando sua mãe punir ele, e aí ficar feliz porque ele foi punido, é você tentar resolver o que te afetou daquilo, né? Como ele foi afetado por você, como você foi afetado por ele, como vocês voltam a ter uma relação sem esse tipo de conflito. Saudável, né? Uma relação saudável. Então, o que tá te machucando? Porque numa briga a gente sempre sai machucado. E o que tá machucando ele, né? Tem essa visão tanto que a gente tava conversando, né? Herói, vilão. Né? Não tem herói vilão, né? Vocês assistiram o filme do Coringa? Não esse atual. Sim, assisti. Então, o que mostra? Tudo o que aconteceu com o Coringa. Tem toda uma série de questões psicológicas, tem toda uma vivência, tem toda uma história que torna um Coringa o Coringa. Né? Então, isso importa. E na nossa vida é assim também. Né? Ninguém é vilão porque é vilão e herói porque é herói, né? Porque quer, né? Então, isso é o que importa. É mudar essa chave de entendimento dos conflitos. Para mudar essa chave, a gente tem primeiro que entender isso, né? Depois, na escola, a gente pode fazer algumas ações que não necessariamente são... Então, perguntas, lidar diferente com o conflito, vocês aqui no LenioCast, tentar divulgar ideia, tentar conversar com as pessoas, quando tiver um conflito ou quando tiver um problema, tentar resolver de outra forma. Isso já é restaurativo. Restaurar as relações, não punir as pessoas, né? E fora isso, a gente tem alguns meios, métodos de tentar resolver os conflitos, ou de tentar dialogar, ou de tentar celebrar, que são propostos pela justiça restaurativa. Um
desses métodos é o círculo. Existem outros. O círculo eu vou falar bem brevemente, porque eu fiquei sabendo que vocês vão fazer um outro podcast só sobre o círculo. Vamos sim. Mas de forma breve, o círculo é todo mundo sentar em círculo, por isso chama círculo. Por que senta em círculo? Porque todo mundo se olha. Tá todo mundo na mesma posição, né? Não tá que nem aqui, ó, vocês dois aqui, ó, contra mim, aqui, os entrevistadores. É um círculo, né? Então todo mundo conversa, todo mundo se vê, todo mundo tem o mesmo direito de fala, a fala circula, então não tem uma pessoa que coordena a fala, então um professor que está lá na frente e os outros escutando. A fala circula, o objeto da fala serve para circular a fala. Então todos são iguais, tanto na escuta quanto na fala. E o círculo, principalmente, ele ensina a escutar. Porque você fala uma vez e escuta 10. Todo mundo tem seu momento ali, todo mundo fala e tudo. Algo bem legal. Mas aí já convido vocês para um próximo podcast, né? É verdade. E vai ter só uma parte 2. A parte 2. Antes de finalizar, eu gostaria de saber que a senhora falou que gostava de ler. E eu fiquei muito curioso para saber qual é o livro favorito da senhora. Essa pergunta é impossível. Tem mais de um, pelo jeito. Tem vários. Cada vez tem um. Acho muito difícil um favorito, né? Mas eu gosto muito de ler, eu ando lendo bastante literatura. Eu gosto muito de escritor atual, né? Hoje, isso eu tô falando hoje esse mês, porque aí mês que vem já é outro. Eu gosto muito de um escritor que chama Walter Hugo Mãe, por exemplo. Escreveu um livro que chama O Filho de Mil Homens. É bem bacana, que trata um pouco da paternidade, então é um pouco diferente, né? Porque os livros normalmente tratam muito a maternidade. E é um homem que não teve filho, né? Ele sente esse vazio por não ter o filho. Então ele coloca o masculino, né? A posição do homem também, né? Porque hoje em dia a gente discute muito a posição da mulher, mas tem a posição do homem. Então é esse vazio que ele tem sente. Dois lados, né? Tem sempre tem pelo menos 2, e 2 é pouco, né? Porque a justiça restaurativa fala que sempre tem pelo menos uns 1000, como é o Filho de Mil Homens, o livro, pelo menos tem uns 1000 lados ali, né? Tem bastante lados. É um círculo, então não tem nem lado, né? Circunferência. Então, sobre a outra pergunta, mas a justiça restaurativa, ela pode servir para qualquer, pode dizer, qualquer caso? Qualquer caso. Não, é porque... Dá um exemplo de um caso, por exemplo. Por exemplo, um caso de... Que nem um marido e uma mulher querem se divorciar. Esse caso, ele serve para esse caso também? Serve para esse caso. Porque, por exemplo, vamos pensar num divórcio. Quem é atingido pelo divórcio? Homem e a mulher. Quem mais? Filhos, a família. A sogra é atingida. Acho que é também. É atingida. Então, uma série de pessoas são atingidas, né? Que a gente aqui em Barueri discutiu muito, foi até legal sua pergunta, que a gente aqui em Barueri tem essa ideia, né? Eu, quando comecei a justiça restaurativa, inclusive, o meu maior foco era a família, né? Eu ainda acho muito bacana a justiça restaurativa para resolver as situações familiares. Principalmente porque do jeito que é visto, eu acho que talvez fique mais fácil de vocês entenderem, porque todo isso. Hoje em dia, o jeito que é visto o divórcio, por exemplo, é sempre o homem e a mulher. E a justiça acaba esquecendo. Mas os filhs são super atingidos por talvez até mais que o homem e a mulher. E a justiça não para ouvir esses filhos. O adolescente que tem os pais divorciados, a vida dele às vezes muda completamente. Muda de escola, muda de casa, muda de diminuir financeiramente, que agora são 2 casas, não são uma, então muda totalmente. E quem ouve esse adolescente? Quem ouve essa criança? Qual é o cuidado que se tem com as necessidades dessa criança? Então eu acho que a justiça restaurativa serve muito para ouvir essas outras pessoas que compõem essa comunidade que está sendo modificada pelo divórcio. Ouvir todos os afetados, né? Todos os afetados. E outra, ver as razões mais profundas do divórcio. Porque quando a justiça tradicional trata do divórcio, o que ela vai tratar? Guarda, então quem vai ficar com o filho, visita, alimento, patrimônio. Mas e as dores, e as mágoas, e o sofrimento que as pessoas, quem trata? Né? Porque o divórcio é sempre sofrido. Quem trata disso? Né? Qual é a atenção que o Estado dá para essas outras consequências? Mas se fosse um caso assim um pouco mais agressivo, vamos dizer, fosse um caso de homicídio, por exemplo,
Então, a justiça restaurativa, muitos olham e falam, ah, não, mas isso serve só para os casos mais leves, né? Só Isso que eu quando é pensei, tranquilinho, isso que eu quando é pensei. homicídio não dá. Nos Estados Unidos, eles usam a justiça restaurativa principalmente para os casos mais sérios. Mas por quê? Porque a justiça restaurativa, como vocês estão entendendo, aqui é um procedimento mais lento. Porque você ouve todo mundo, você cuida de todo mundo. Cada um dos afetados é ouvido pelo menos 2 vezes, né? No pré-cível ou mais. Então, assim, é um procedimento mais difícil do que ir lá para o juiz julga e vai todo para casa. E quando é mais sério, por exemplo, mataram alguém da sua família, é uma dor que é uma dor gigante, que precisa de mais atenção. Não é uma dor que vai ser curada por uma prisão. É uma dor que precisa de mais. Diferente, por exemplo, eu bati o carro, ele não pagou o meu carro. É uma dor no bolso, né? Mas não é uma dor assim da alma, né? Perdi um irmão. De um irmão. Então, esses casos mais sérios precisam de muito mais cuidado. Então, nos Estados Unidos, a justiça é usada muito para casos de homicídio. Pela seriedade do caso. Porque precisa de muito. Então, a justiça restaurativa, muitos olham como, ah, não, mas isso é passar a mão na cabeça de bandido, ou isso é mais leve. Mas não é isso, né? Na verdade, ela tenta ir mais fundo nas coisas. Quanto maior a dor, mais fundo a gente tem que ir nela. Então, por isso, a gente acredita que sim, ela serve para casos mais sérios. Até porque, se o mais importante é o princípio, se a gente muda esse princípio que punindo a gente resolve, por que casos mais sérios a gente volta para o princípio de achar que punindo a gente resolve? Acho que é porque uma vida não dá pra colocar, tipo, outra pessoa ali no lugar, entendeu? Aí eu acho que é por isso que a gente volta pra esse princípio. Porque, tipo, não é como, por exemplo, algo material. Bati meu carro, compra outro. Mas uma vida não tem como a pessoa voltar. A pessoa nunca volta, mas como as pessoas amavam aquela pessoa, vão ser curadas. Então, era o que eu ia falar agora. Porque muita gente, quando acontece isso, vai pra justiça normal, social restaurativa, fala, ah, eu quero que aquela pessoa seja presa. Mas a pessoa é presa e aquela pessoa ainda fala, mas ele foi preso, teve a justiça, mas ainda tá mal. Tipo, ela não fala que você não vai curar a alma, nem nada. O culpado foi preso, mas só que não vai curar nenhum dos nada. dois jeitos vai. A ideia de que a gente se engano do culpado, quem tá falando que o culpado não é culpado, ou que o culpado Não errou. não errou, ou que não merece uma pena, a justiça restaurativa não é. A gente não vê a justiça restaurativa como opção única para a justiça tradicional. Então, muitas vezes tem que ir para cadeia mesmo, porque a pessoa não dá para viver em sociedade, e é um perigo para todo mundo, então ninguém está tirando isso. Mas só a justiça tradicional, nesse caso, não vai curar. E o irmão? Perdeu o irmão? Tá bom, foi preso. E agora, dói menos? Não dói menos. Dói menos. Se seu irmão ficar de castigo sem celular uma semana porque rasgou sua mochila, você tá com uma mochila nova? Não tá. Então, olhar para as necessidades daqueles que ficaram é o intuito. Qual a necessidade de quem perdeu alguém que amava? De uma forma brutal. E a justiça tradicional não consegue fazer. Não vem fazendo isso. Né? Tem uma historinha que é interessante que falam, e que eu estou citando muitas vezes, que eu acho que é bem figurativa, assim, para entender. Vocês saem daqui. Tem alguma rua bem escura aqui por perto? Tem. Vocês vão nessa rua bem escura, vocês estão passando lá bem rápido. De repente, vocês veem uma criança chorando, berrando. Tá doendo, me machucou, foi ele. O que vocês fazem? Eu acho que aconteceu alguma coisa com ela e eu vou defender ela. Realmente. O que você faz? Eu vou até onde tem essa voz e vou ver o que tá acontecendo. Se eu ver que é uma pessoa de maior com uma criança, eu vou... Não, você não vê a pessoa saiu correndo, você vê um vulto correndo e a criança chorando. Vou acolher a criança agora, na hora. Acolher a criança. Acolher a criança na hora. Então vocês já são separatistas. A maioria das pessoas, quando eu pergunto, fala, eu vou correr atrás do vulto. Oxi. O que a justiça comum faz? Mas não... Ela larga a criança machucada e só corre atrás do culpado. E corre atrás do vulto. Mas e a criança que tá machucada? Você sabe que tá machucado? Você tem que primeiro levar ela pro hospital. Depois você vê o vulto, né? Não é que o vulto você não tem que ir atrás, tem que ir atrás.
Depois pega nas câmeras. Porque a gente pensa, porque quem pensa dessa forma pensa pegar o culpado primeiro e lidar com a criança depois. Mas você não sabe o grau que aconteceu com a criança. Ou na O que que a verdade, justiça ou nem restaurativa cuida da fala? criança, né? Então, verdade, eu nem cuido da A criança. justiça tradicional muitas vezes não cuida da criança, não cuida da vítima. O que a justiça restaurativa fala? Não. Primeiro você acolhe a criança, vê o que está acontecendo. Machucada, tá chorando. Criança ou adulto, você vê uma menina lá, sei lá, se teve abuso, não teve abuso. Primeiro você acolhe a menina. O que aconteceu? Leva para o hospital, chama a polícia, sei lá. Né? Você não vai largar a pessoa sozinha e correr atrás do vulto. E a pessoa, coitada, vai ficar sozinha, continuar berrando sozinha enquanto está correndo atrás do vulto? É isso que a justiça tradicional faz. Vai continuar. É algo que é inevitável, né? Não tem muito o que fazer, E querendo ou não, na última vez que a gente viu que ela já é antiga, desde 2005, se não me engano, 2000 por aí. Mas por que tá sendo só abordado Acho que ela só agora? foi implantada em 2021, né, gente? Então, não, a justiça restaurativa ela é bem mais aqui. É importante vocês saberem que a justiça restaurativa está em vários países, não é uma coisa brasileira. Inclusive, vários países, principalmente de língua inglesa, mas também outros. Então, ela é muito usada na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, Estados Unidos, África do Sul. No Brasil, ela também existe há pelo menos 20 anos. Em Barueri, teve um projeto muito bacana e muito legal nas escolas. Começou pelas escolas municipais e que teve uma série de professores formados para tentar instituir a justiça restaurativa nas escolas. Esse projeto foi descontinuado e aí a gente voltou a tentar investir na justiça restaurativa e criar um projeto desde 2015, 2016. É um projeto que é difícil, né? Porque ele vai contra o sistema. Né? É um pouco que nem vocês aqui com o LenioCast. Como que dá para crescer muito? É difícil, você tem que ir contra o sistema, você tem que ir aos pouquinhos, você tem que ir achando seu espaço, você tem que ir divulgando a ideia. Então, assim, eu acho que o crescimento é lento. Às vezes a gente tem alguém que incentiva. Então, por exemplo, a escola de vocês está super de parabéns, porque é uma escola tá tentando incentivar, tá tentando pensar, tá tentando entender essa outra ideia e passar para vocês. Mas não é toda escola que entende, não é toda escola que auxilia. quer, não é todo diretor que acredita. Então é um projeto que acontece muito aos poucos. Principalmente porque para mudar uma mentalidade, a gente parar de acreditar em heróis que já tá e vilões é muito difícil. Leva gerações. Por isso a importância de investir em vocês, né? Porque vocês são a nova geração. Então, o que vocês vão divulgar daqui para frente, podcasts que vocês vão fazer pela vida aí, é o que vai formar as novas gerações. É muito difícil, assim, um diretor acolher os alunos, igual o Ney faz com a gente. Ele bota muita fé na gente, ele bota bastante expectativa. Porque... Tá sempre lá com a gente, né? Minha pergunta que eu também ia perguntar era por que não é tão discutido, mas é que você já respondeu, porque vai contra o sistema. E tudo que é aquilo que é contra o sistema, eles descartam, tentam apagar. E dá trabalho, né? Então você imagina o que é mais fácil pro Ney? Teve uma briga. Ele ir lá e falar, advertência pros dois vão pra casa, acabou a briga, né? Sim, advertência. Ou ele chamar todo mundo, fazer um círculo, tentar entender o algo mais motivo demorado. da briga, se for seguir a mentalidade juntar a antiga, classe. Ele vai dar advertência pros dois e eu. É mais trabalhoso, né? Porque é mais trabalhoso você lidar com sentimento do que lidar com punição. E o que ele menos quer é trabalho. Mas eu acho que é isso. Infelizmente vai ter que chegar ao fim. A gente tem que combinar pra fazer uma parte 2 aí com mais tempo. Porque eu acho que é um assunto assim que poderia render bastante. E assim, até perguntar mais um pouco sobre a sua história e tal. Que eu gostaria de ser perguntado, né? Mas a gente hoje o tempo tá curto. O tempo tá curto e queria saber mais o que é justiça restaurativa. Vamos por essa mesmo. Mas eu acho que é isso. Foi um prazer, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Eu agradeço muito a vocês. Espero que você venha mais vezes, que o Gabriel falou, a gente fazer uma parte 2 com bem mais tempo, porque a gente quer saber mais da história, principalmente da história profissional ainda mais. Eu gostaria de pedir uma última coisa. Você passar aí uma frase de efeito aí pra quem tá te assistindo. Pra quem tá te assistindo, assim, pra chegar onde você chegou. Aqueles que querem seguir. Tudo que vocês forem fazer na vida,
muito esforço. Sempre, para todo mundo. Muito esforço, muito amor. Então, escolham coisas que vocês amem e que vocês estejam se esforçarem. É isso, né? Que se vocês amarem, puserem vontade de verdade, a coisa sai. É isso aí. Certo. Obrigada, pessoal. Obrigada, equipe. do Muito Lencast. obrigado. Muito obrigado aí. Obrigada, escola. E obrigada a você que está assistindo aí. Tchau, tchau. Calma aí. Uma salva de palmas, né, gente? Todo mundo, né, gente? Boa, pessoal.